E olha, gente, hoje, dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização, né? Data criada pela Unesco, que chama a atenção para esse, que é um direito de todos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, temos mais de 9 milhões de analfabetos, entre a população de 15 anos ou mais. São muitos os desafios, o Bom Dia Bahia entra nesse debate. Eu converso agora com a pedagoga Marialva Gargucha, está aqui comigo. Olá, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Bom ter a senhora aqui com a gente, para debater esse assunto que é tão importante num dia como hoje, né? No cenário que a gente tem hoje no Brasil, qual seria o principal desafio quando a gente fala de alfabetização, começando lá na infância, né? Bom, o maior desafio que eu vejo é que os alunos me trazem, né, hoje que eu trabalho com o EJA, com adultos, foi a falta de oportunidade, né, na faixa etária determinada por lei, ter acesso à escola. Sim. Né? Muitos deles comentam e falam, né, que o principal motivo era ajudar na subsistência familiar. Então, deixam de ir à escola por questões de ajuda na questão de subsistência familiar e tocam a vida sem esse direito, né? Sim. Sofrem, porque a alfabetização está diretamente ligada à questão da inclusão na sociedade. Sim. Então, eles relatam que para tomar um ônibus é difícil, eles não conseguiam ler, né, o letreiro do ônibus, eles não conseguem discutir nem no mercado, eles não conseguem verificar a validade. Uma bula de um remédio, uma bula de um vezes. remédio, fazer uma entrevista de emprego, preencher um questionário. Sim, sim. Então, o maior desafio é esse, e eu acredito que a melhor forma é tentar ajudá-los e incluí-los na sociedade. Sim. Né? Principalmente na questão da inclusão social. Eu sei que a senhora há mais de 40 anos trabalha com educação, Isso. hoje, né, com esse foco na educação dos jovens, já das pessoas adultas Isso. também, justamente por essa inclusão. Isso. Mas quando a gente fala lá, conversando com a mãe, com o pai que está lá na primeira infância, né, ainda dessa criança, naquele momento de começar a ler, né? Sim. O que facilitaria para a gente alfabetizar essa criança, né? Qual seria esse primeiro passo a ser dado? Quando a gente fala na sociedade como um todo, como a senhora colocou, a gente tem aí um ponto importante para a evasão escolar, que é essa questão de muitas vezes o trabalho, a família não consegue colocar aquela criança e atender aquela demanda naquele momento, mas qual seria o ideal, digamos assim? Bom, para a criança que está na escola, né, que teve o acesso à escola, Sim. nós temos algumas dificuldades, né? Primeiro, acredito que a metodologia. Sim. Né? Eu acho que a metodologia aplicada, às vezes, não é uma metodologia adequada e as crianças não se sentem estimuladas a buscar o conhecimento. Outra questão também é a observação de algumas questões de dificuldade de aprendizagem, como o TDAH, como a questão da dislalia, né? Sim. Eles não estarem atentos, os professores não estarem atentos A identificar para encaminhar o especialista para que esse Sim. problema seja resolvido, resgatado e a criança dê continuidade. Hoje também eu vou falar que acredito também que o acompanhamento familiar hoje é muito pouco. Então, assim, a criança não faz de alfabetização, ela precisa de estímulo, ela precisa também desse acompanhamento. E a gente sabe que, às vezes, as mães precisam sair para trabalhar, não dão esse acompanhamento, essa atenção mais de perto, né? A senhora tocou num ponto muito importante, né? Porque muitas vezes isso acontece colocou na escola, às vezes até muitas escolas hoje têm um turno integral, a criança passa o dia inteiro na escola, já chega em casa cansado, mas aquele momento de ter o pai, de ter a mãe ali ao lado, acompanhando, fazendo a atividade de casa, né? Isso é importante. Isso, muito importante. É muito importante porque, inclusive, fazer com que essa criança, dentro do seu ambiente familiar, também possa ser estimulada com palavras, com sílabas de objetos do cotidiano dele. Sim. Então, a gente pode levar isso de uma forma com que a gente vai estimulando ele a querer mais aprender, a querer escrever, né? Sim. Então, esse estímulo precisa também ser da família. Sem dúvida, né? Até porque quando a criança vê, né, numa fase, eu tenho uma bebezinha de quase 9 meses, então tá naquela fase de ver, repetir, querer pronunciar, né? Então é importante ter a leitura em casa, estimular, né, para que a criança veja aquilo e se sinta também inserida nesse ambiente. Só para a gente fechar, né, com relação à educação do adulto, né, alfabetização do adulto. Eu queria que a senhora deixasse, já que a senhora trabalha nessa área tão experiente, para esse adulto que está assistindo a gente e que não foi alfabetizado. Nunca é tarde, né? É possível sim.
Eu gostaria até, inclusive, de dizer que nós já começamos o trabalho esse semestre, mas, assim, estamos na segunda aula. Eu ainda posso receber pessoas. Olha. Eu não gosto de fechar, não. Eu ainda posso receber. E tem, assim, venha, se você não tem o domínio da habilidade da leitura e escrita, venha até a Estácio, lá no STIEP, que você, na dia de quinta-feira, estarei lá, meus monitores, e a gente vai te acolher. Eu sinto também, sabe, Silvana, que eles às vezes ficam envergonhados. Isso, não vão por dizer por que não sabe. Não se sintam envergonhados. Vocês têm o direito, né? Vocês precisam ser incluídos nessa sociedade. A gente lá não trabalha apenas alfabetizando, a gente trabalha letrando. Sim. E há uma diferença muito grande, né? Sim, e é um serviço gratuito, exato, portanto, gratuito, o material todo é disponibilizado, o lanche, é um ambiente muito legal, é um ambiente de construção de conhecimento, então a gente tem uma metodologia bem prática, inovadora, onde as pessoas participam, se divertem. Sim. Né, se divertem. Eu tenho alunos de 25, 26 até 75. Olha aí. Aliás, esse semestre eu estou com muita gente nessa faixa etária de 60 a 70. Sim, já os idosos que querem aprender nesse momento. Muito bom. Mãe e filha. Também, né? Já vão juntos, sim. Obrigada, foi um prazer receber a senhora aqui. Obrigada. Depois a gente quer mostrar essas histórias aqui, viu, dona Marialva? Tá certo. Tá bom? Combinado. Um prazer, professora Marialva. Obrigada. Conversando aqui comigo ao vivo, Marialva Gargu. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, para você também.